Sejam bem-vindos ao Alta RPM, senhoras e senhores. Eu espero que seja tudo ótimo por aí com vocês. Estamos de volta a um lugar que eu adoro e todas as informações estão na descrição do vídeo, a Motor House Performance em Caxias do Sul, sempre com oferecimento da Parafull, da Pneufrio.com e da Loja do Mecânico. E dessa vez temos aqui as duas pessoas, grande Décio. Tudo bom, mestre? E o grande Rodrigo, tudo bom, mestre? Tudo certo. É muito estranho a gente se cumprimentar, sendo que a gente tá conversando o dia inteiro, né? Assim, é tipo, e aí, tudo bom? Sejam bem-vindos. Pessoal, o vídeo de hoje, primeiro, bom estar gravando com vocês aqui. Igualmente. Segundo, WMI. É um conteúdo que eu sempre quis fazer e que, tipo, parece que tem uma série de mitos, assim, coloca WMI para ganhar rendimento no carro, WMI para isso, para aquilo. E aí, WMI, na verdade, é Water Methanol Injection, né? Ou injeção de água com metanol. Coisa que a gente não usa muito no Brasil aqui, né? A gente usa o álcool normalmente. Casos varia um pouco de cada caso. De casos que se busca mais eficiência, sim, se utiliza metanol. Mas eu vou te citar um exemplo, já adiantando tudo do que a gente vai falar ali. No meu caso, como eu usei um hatchback, que o porta-mala é integrado ao habitáculo do veículo, eu prefiro não utilizar metanol. Só porque ele evapora e te deixa loucão? Exatamente, para os vapores não ficar em contato com os ocupantes do veículo. Sim, o carro fica durante o dia no sol aquece, então pro dia a dia metanol às vezes não compensa. Boa. Então eu uso álcool mesmo, solução brasileira. Vamos lá, a ideia do vídeo é entender o básico sobre o WMI. Para que serve, qual é o princípio de existência do WMI? A principal função do WMI é redução de temperatura de admissão. Reduzir a temperatura de admissão. Tanto que aqui não é muito comum, aqui no Brasil a gente tem usado mais em carros que são sobrealimentados, né? Mas lá fora tem até em casos de aspiração natural. Sério? Sim, sim. Nossa, mas se é para redução de temperatura... Mas, sim, mas aí que tá, é limitações de regulamento, né? Entendeu? Então onde dá pra ganhar um não tem pulinho mais alguma... onde buscar no aspirado aquele pelinho extra, alguns grauzinhos de temperatura menos de admissão. Podem fazer a diferença numa corrida de rendimento. Que sensacional. E o carro de vocês dois tem WMI, né? O S3 e o Upzinho. Tem os dois tem. Ok, então... E aí, eu sou um caso que durante o dia a dia, enfim, se eu deixo ele ligado, eu uso com água e álcool. Água e álcool, normal. E quando eu vou para algum evento, eu dreno tudo e coloco metanol e água. Olha só. Pra ter um pouquinho mais de eficiência. Água e álcool, eu imaginava que o pessoal colocava só etanol, já vi o pessoal falando etanol. Então, continua fazendo uma mistura, digamos assim. Sim, até uma das coisas que é citado pela própria... Por exemplo, a gente vai falar mais dos kits da AEM que estão mais no nosso dia a dia, mas tem kits nacionais também que funcionam, enfim. A própria AEM não indica percentual maior que 50% do metanol. Olha só. No kit, por causa do risco de incêndio, né? Entendeu? O sistema não é totalmente a prova de incêndio, então eles preferem que se garanta pelo que está lá dentro. Tá. Se for na mistura de 50-50 já não é inflamável. Tá. Entendeu? Então o sistema fica mais seguro. Não é que o cara vai, sei lá, deixar o carro no sol, aí de repente ele abre o porta-malas fumando um cigarrinho, aí vai mexer no porta-mala e bate uma cinza, faz uma fasquinha, então, para evitar o cabum. Ou ocorre algum vazamento ali, no meu carro já aconteceu. As conexões são todas engate rápido padrão, parece aqueles engate rápido de ligação pneumática. Tá. Não tem uma vedação perfeita. Ainda mais dependendo da mangueira que tu usar. Se ela não tem a espessura correta, ela não vai vedar. E no meu caso, de ficar mexendo no porta-mala, ela já uma vez soltou e encheu meu porta-mala de metanol e água ali embaixo. Metanol e água? Ficou o step. Então imagina se tivesse uma mistura que pode pegar fogo, inflamável. Vocês sabem de cabeça quais são as sequelas de inalar vapor de metanol? De cabeça ou não? Vocês têm alguma ideia? De inalar, não sei, mas eu já ouvi falar que dizem que uma colher de metanol mata uma pessoa. É se mesmo? Ingerir, né? Uma colher. Agora, se é verdade, eu não sei. Então, aquelas histórias da internet que não sabe. senhoras e não senhores, vamos testar. não testem. É sério, isso é questão de saúde. Não fiquem distantes dessas coisas, tá bom? Bom, vamos então só começar a entender, antes de chegar nos detalhes, como é que funciona. Vocês têm um reservatório bem aqui. Aqui dá pra ver o reservatório, né? Tá localizado no porta-mala do veículo. Aí o reservatório fica acumulado. Vai ter uma bomba montada, que é esse cara aqui, ele é meio grande mesmo. Então, elas são meio grandes. É pra 1000 HP? A gente olhando do tamanho o Walbro 450, né? Assim. Isso aí. Não, na verdade pode chegar a 200 PSI. Isso aí. E 1 galão por minuto, né?
3,78 litros por minuto. Isso aí. É uma vazão considerável, assim. Mas a grande jogada dela ser tão grande, eu acredito que seja por causa da forma de funcionamento, né? Que ela não tem refrigeração, temperatura? Isso, ela não tem refrigeração e ela funciona por PWM. Então ela não funciona numa 12 volts isso aí, direto. ela não funciona sempre com a pressão máxima, então ela vai funcionando com uma rotação mais baixa e vai subindo de rotação conforme a demanda. Conforme o ajuste que tu fizer também, né? Isso que eu ia perguntar. Aqui, aí entra... nós ia explicar como é que funcionava o sistema e a gente já foi mais longe, né? Tá. Por gravidade, ele desce do reservatório. Pra bomba. Então a bomba tem que ficar, obviamente, abaixo do nível do reservatório. Sua bomba tá escondida aqui embaixo? Tá escondida embaixo. Ah, tá. Perfeito. Então a bomba tá aqui embaixo, pessoal. Beleza. É que nem tipo se fosse uma moto descendo do tanque pro carburador, mas no caso aqui desce pra bomba direto. E a bomba manda lá pra frente. Isso aí. Ok. No meio do caminho... Não, esse cara na verdade não está no meio do caminho, ele é separado. Esse cara é o controlador. Esse cara do kit da AEM, ele é dessa forma, tem outros kits que são de outra forma, mas basicamente o que ele faz? Ele tem a inteligência que vai determinar como vai ser injetado. Tá. Vamos começar bem da maneira mais simples aqui, dá pra ver que ele tem dois botões, né? Literalmente eles são botões de girar. E o que esse botão da esquerda controla? É o começo... Isso, a pressão de turbo que vai começar a injetar o água e metanol. No caso, ele tem uma referência do coletor de emissão? Referência do coletor de Tem uma emissão. mangueira que vai até o coletor de emissão. Isso aí. Ele tem uma... Vai ter um Pra quem mapa já... dentro, quase Isso, ele mapa tem dentro. um sensor map dentro. Pra quem já... Tipo uma Fueltech que vem com o mapa embutido. Isso, exatamente. Tá. O funcionamento é dessa mesma forma. E aí esse aqui controla a pressão que ele vai começar a injetar, tipo pressão de turbina mesmo, em PSI. E essa aqui... É a pressão máxima para 100%? Isso aí. Que legal! Quantos PSI quantos de pressão de turbo tu quer que dê a vazão máxima que tu regulou no Então, bico que a gente vai falar depois? Tipo, 1 kg de pressão é 14,5 PSI, né? Então se eu quero 14,5, 7, se eu quiser colocar para meio quilinho, 7 aqui. 7, tipo, isso aí. Exatamente. seria aqui mais ou menos entre 6 e 8. Isso aí. Ele Isso- começa. Ele começa a injetar com meio quilo, digamos assim. E se tu fizer o mesmo ajuste, vamos supor, deixasse no mínimo aqui, ele ia iniciar e já dar tudo que dá numa vez só. Isso aí, daí ele já aciona a bomba. Ele ia começar com 100% da vazão da pressão, tudo. Perfeito. Quanto mais PSIs regular aqui, mais gradual Você vai ser aumenta isso. o range dele, Isso aí, ele entendi. começa menor e vai chegar nesses 25, 30 PSI, 35 injetando PSI o de máximo limite aqui. possível. Tá. Então, beleza, entendi. Isso aí. E se, por exemplo, se extrapolar os 35, ele vai continuar injetando 100%. Ele dá o 100% do pulso do PWM para a bomba e ele vai dar toda a vazão. Daí ele vai dar toda a vazão que tem no injetor. Tá. Porque essa aqui é uma forma de controlar início e fim De acionamento. De acionamento, isso aí, né? É como se Do fosse um percentual. mapa. Isso aqui tá o mapa da injeção, basicamente. Exatamente, esse é o mapa da injeção. Mas, como numa injeção eletrônica, vamos usar essa comparativo, tu tem os bicos injetores. Se tiver bicos injetores de maior vazão, ele vai injetar mais. Se tiver bicos injetores de menor vazão, vai injetar menos. Que é justamente aí onde entra esse cara aqui. Tá. Vamos só fazer um caminho aqui pro pessoal ver. Sim. Saiu do reservatório, Isso aí. Desce por passa pra gravidade bomba. para a bomba. A bomba sai. manda pro bico Direto injetor lá pro bico que fica injetor. lá no coletor, Isso né? aí. Tá. E pela ligação elétrica por PWM, este carinha aqui toca a bomba. Aqui, Isso e mesmo. tem uma referência de pressão vinda para uma mangueira. Do coletor. Então, no coletor. se conversa, né? É tudo baseado na pressão do coletor de emissão. Exato. Exato. Perfeito. Ok, e aí, a parte que Aí, fica lá... a Opa, idiota, desculpa. Não, pode deixar. Aí que tem esse cara, o cara que tá roscado lá, no meu caso aqui, na pressurização, né? Tá roscado lá. E aí, eu chamo ele de bico, né? Na verdade, eu não sei se ele teria um nome específico, não lembro, pra ser sincero. E esse cara... Fogger. É um fogger. É fogger de... Exatamente. Esse cara também tem componentes internos, né? Até eu trouxe alguns exemplos aqui. Aqui, ó. Nozzle, é. Isso aí. Até trouxe algumas pecinhas internas dele aqui pra mostrar, por curiosidade. Aqui também, mais um aqui. Sim, ficou um outro gicle lá. São peças, inclusive ele tem um filtro, né? Olha Pra só. se caso alguma Tem um desse aí? tem. Se alguma partícula, alguma coisa vir, não trancar
a ponta do coisa ele fica nesse filtro aqui. E daí por isso que ele pode desmontar, né? Tá. Porque tu tem que limpar um dia, tu vai ter que limpar esse cara. E o que é mais interessante é que aqui bem perto da parte da ponta dele, Que é onde injeta ali. exatamente, ele tem esse cara aqui. Que olhando, não dá pra entender na resolução da câmera. É como se ele fosse tipo um rotor cravado assim, né? Parece que tem os... ele tem passagens Uhum. pequenas, né? São pequenas que ele vão aqui dentro e essas passagens determinam a vazão do bico, né? Tá. Então tu tem quando compra o kit vem com várias vazões e daí tu vai calibrando as vazões da ponta do bico juntamente com um acerto aqui para deixar o sistema funcionando, digamos, perfeitamente assim. É engraçado, só me permite, tipo, eu posso ver o bico ali, o nozzle? sim. Ó, olhando aqui, é uma saída grande, digamos assim. Sim. Então, ele despeja o conteúdo, digamos assim, para dentro do coletor de emissão, mas não é o mesmo, digamos assim, o mesmo funcionamento de um bico injetor. A pulverização não é a mesma como se fosse um bico injetor, ou é? É muito maior. Como é que é? A ionização Cara, dele é... Sim, infelizmente, aqui a gente não consegue mostrar, a gente até pensou em fazer isso aí, desmontar uma parte do sistema para tentar mostrar isso aqui, é difícil aqui por causa da exposição das coisas aí, depois a gente vai ver. Mas seria interessante entrar na própria AEM, eles têm um vídeo muito legal Mostrando que a mostra pulverização. A pulverização. É muito mais... Ele abre um leque muito maior e fica muito mais vaporizado que um bico injetor. Vocês viram? Não, Pela análise da peça e o meu conhecimento, eu falei uma besteira gigantesca. Mas a gente tá aqui pra aprender. Não, tá o tudo conhecimento, bem. né? Não, é Eu não incrível. volto mais aqui. Se eu não me engano, no vídeo eles injetam aqui e o leque dele já sai assim, ó. Praticamente Cara, 180 graus assim, ó. Ele dá 100, aberto. 150, se não me engano é 150 graus, posso estar mentindo, mas a gente Algo por aí. Mas procura tudo bem, isso a gente um confirma vídeo no da GC, EM aham. depois, que acho que é 150 graus de leque, então ele é... E isso eu fico imaginando, agora se a gente vai falar mais uma besteira, porque agora eu tô numa insegurança desgraçada, mas assim, deve ter um ângulo certo para se colocar isso no coletor, Sim, né? ele tem que ficar, no próprio manual da EM fala que tem que ficar perpendicular. Tá. Entendeu? Se 90 o tubo graus tá ali é aqui, o- ele tem que ficar exatamente assim, ele não pode ficar atravessado porque senão ele vai perder eficiência. Vai Como condensar ele- numa como- parede, isso digamos aí. assim. Como ele abre o leque muito grande, entendeu? Ele tem que ficar perpendicular ao tubo. E o interessante é pensar, por exemplo, isso aqui não fica pré ou pós-borboleta? Pré-borboleta. Pré-borboleta. Então, teoricamente... Pra ele não influenciar, né, com entrada de... Até tem um detalhe, não sei se no teu tem instalado, tem a solenoide lá, né? Então, um pouco antes do bico injetor, vai uma solenoide que também é... Junto com o acionamento da bomba, ele alimenta ela e tira a alimentação ao mesmo tempo. Porque Que é para interromper a linha. Porque tu imagina, vem acelerando, ele aciona o WMI e tu tira o pé, ele para de acionar, mas toda aquela, como o WMI que está na linha, ele ia sugar para dentro. Ou o excesso ia puxar, dependendo de onde tu vai instalar. Né? Aham. Então ela já tem a solenoide lá na frente para interromper esse ciclo. E daí Interromper. tu fica um pedacinho de mangueira só, que... até o bico. Pra você não afogar o carro, não Isso, esfriar a câmara e por aí vai. exatamente. Bom, eu fico imaginando o quão legal isso deve ser, estando antes do corpo de borboleta, em algum lugar da pressurização ali, o tempo que ele tem para ele se misturar com o ar que está entrando, porque a ideia dele é tirar a temperatura ambiente. Sim, né? a função do... Sempre lembrando que a função do WMI, dita por todos os fabricantes de WMI, é para refrigerar. Inclusive está bem claro em todos os manuais que ele não deve ser usado como forma de alimentação. Tem gente que faz. Tem gente que faz, eu acho que são pessoas que têm coragem. Até Porque não é para ser preciso no sentido de... Exatamente, ele não é tão preciso e outra coisa, assim que se ele detectar qualquer anomalia, vamos, por exemplo, o que acontece no meu carro aqui, tipo, não é um carro tão forte e tudo, enfim, mas se eu tô com o reservatório, o nível do reservatório um pouco baixo, tipo menos de 50%, ele, dependendo da curva que eu faço, Dá falta. exatamente, ele dá Nossa. falta. E aí se você usou... Nossa! E ao contrário, e outra coisa, o sistema se defende. Se ele perceber que o nível está meio baixo, porque ele tem um sensor de nível no reservatório, você vai conseguir ver lá no cantinho lá. Tá vendo dá lá? pra ó? ver, tem um conector aqui. Exatamente, Aham. ali tem um sensor de nível. Que nem de nível de reservatório da água, aqueles dois. Isso aí. Para ver a Sim. poluição do... No momento que ele detectar a abertura desse sinal, a primeira coisa que ele faz é desligar a bomba para evitar que a bomba queime.
Protege. eu digo a parte de engrenagens dela aqui. Sim, justamente porque ela não é uma bomba imersa no combustível e tudo mais, Exatamente. etc. E a primeira coisa que ele faz é, então se tu tá usando como sobrealimentação de combustível... Ferrou. Na hora que tiver vindo pressão, por exemplo, de turbo, e desligar aqui, é uma falta, como se fosse uma falta de combustível convencional. Exatamente, por isso que se tu for ler o manual, ele vai estar dizendo, uma das primeiras coisas que ele fala é não deve ser utilizado. Tanto que todos os carros que são acertados, que tem o WMI, eles são acertados com o WMI desligado, né? E depois vem o WMI. E depois pode ser feito, claro, sempre é feita a aferição, né? Depois do WMI. E se precisar fazer alguma correçãozinha pequena sempre, mas nunca na parte de combustível. Digamos assim, você vai acertar o seu carro, sei lá, ele tem que ter, por exemplo, 83 de lambda em determinada situação ali para ele funcionar perfeitamente bem e ter 500 cavalos de potência. Ajustou, acertou, beleza. Aí quando você botar o WMI para funcionar, pode ser que ele caia para tipo 82, 81. Só que aí a questão principal é a temperatura da admissão que está caindo. Sim. Então, tipo, na hora que ele der falta, ele volta para os 83 de sonda, que é o seguro pelo seu projeto. E teu acerto está seguro. Eu não sei se para ti afeta alguma coisa, mas eu já analisei, pelo menos no meu, eu não vi baixar, alterar muito a sonda. Pelo menos na concentração usando metanol e água, eu acho que fica tão diluído e tão pouco combustível, digamos, no final das contas, que no meu caso eu não vi afetar nada na mistura. No caso do Rodrigo não afetou. Mas no meu caso, quando a gente fez porque o Up é um motor bem menor. Isso que eu ia falar, é um 2.0 com quantos cavalos? De repente o volume de ar que está entrando é menor que o teu, daí não impactou menos. Né? Isso que é legal, pessoal, de ver. 400 cavalos de roda, né? 400 de roda. Isso que é legal de ver, só para contextualizar todo mundo, é que o WMI, o funcionamento, se vai engordar ou não vai engordar, ou quanto vai esfriar ou não, vai depender do projeto. Então, exatamente, qual é a pressão que você está usando, qual é o tamanho do motor, qual é a cavalaria sendo gerada, né? Tem esse ponto que é, por exemplo, em alguns carros talvez faça mais diferença, em outros menos, o WMI. No meu caso, eu já testei a arrancada e antes da largada está em torno de 45, 50 graus. E eu verificar pelo log, no final ter baixado em torno de 15 graus. Para 30 graus, por exemplo. Lá para 30. E eu já fiz o teste também na cidade mesmo, com a temperatura do ar mais baixa, tipo, tava 10 graus, 8 graus e chegou a 0 na temperatura do IAT. Olha só. Então ele sempre fica nessa faixa, para mim pelo menos, entre 10 ali e 15 graus, dependendo quanto tempo tu está acionando o WMI, ele reduz a temperatura. Isso é legal. E aí no teu carro não foi tanto, não é? Na verdade, no meu carro, na verdade a forma como o Up trabalha, porque o Up trabalha com water cooler, né? Já é uma diferença. Aí daí é bastante, tipo, tem essas diferenças de funcionamento dele, então a temperatura na pressurização, por trabalhar com menos pressão, menos potência, um motor menor, acaba sendo, não foi tão grande a diferença, assim, deu diferença na casa de 5, 6 graus ali que deu para perceber, porque a temperatura já é relativamente baixa. Tá. Agora, só para ver se a gente consegue lembrar, no caso do teu Up, você teve ganho de potência no dinamômetro em teste? Não. Na verdade, porque também é uma coisa que o kit não promete, né? Não promete muita potência, mas em muitos casos dá realmente muita potência. Vocês chegaram a testar na S3? Não, eu não cheguei a testar. Do Rodrigo tu eu já peguei ele com e eu sempre usei, nunca testei na mesma puxada ali no dinamômetro com e sem, acabei não fazendo esse teste. Senhoras e senhores, assim que, porque o teu carro vai passar por uns upgrades agora, e aí assim que a gente estiver pronto a gente volta aqui, a gente pode fazer um teste com WMI e sem WMI tipo no dinamômetro? Sim, bem tranquilo. A gente já tem mais vídeo, mais informação. Então ok, voltando pessoal. Então é bem peculiar, digamos assim, a ideia é temperatura de ar, se você precisa baixar. Uma dúvida, sempre na pressurização, no caso da S3, o bico injetor do WMI, ele fica, tipo, por exemplo, antes do intercooler? Não, depois. E tem que ser depois do intercooler? Sim, preferencialmente sim, por causa da condição que pode acabar condensando dentro do intercooler, né? Que na verdade ele vaporiza aqui e vai entrar no motor e vai ser... Que pergunta idiota agora, que faz todo sentido. Não. É porque, tipo, o pessoal sabe e a gente, às vezes, não, se colocar antes pode esfriar e esfria mais o intercooler, mas tem um lado, a questão do intercooler ter pequenas galerias para ter o maior área de contato possível com o ar, para esfriar o ar. Nessa maior área de contato possível você pode condensar o WMI. O líquido, e, enfim, daí gerar outras... Troféu joinha. No meu kit da IM, acho que nenhum deles vem a flange, tá? Porque ela é específica para cada cabo. Então tem que comprar separado. Tu compra o kit e aí escolhe também em outro link a flange. Porque normalmente tem um adaptador certinho para ela ir pro lugar certo. Sensacional.
Vamos dar uma olhada onde é que fica Vamos aqui, dar não? uma Que a gente olhada, com consegue ver com certeza. facilidade. Então, pessoal, É, mais ou menos. Tem um detalhe, ela fica pós corpo de borboleta. No meu ela fica pós. É? No teu ela fica assim. Olha Porque só, ela detalhe. porque ela tá entre o corpo e o coletor. Coletor, não. Lembra que tem aquela flange? Aham. O meu não, o meu é Então, pré. então no teu caso não seria tão necessário a solenoide aqui na frente. Porque tu nunca vai ter vácuo ali. Não vai ter No vácuo. meu tem. Então se não tiver a solenoide, ele vai sugar tudo que tá na linha depois de eu ter tirado o pé. Provavelmente ele vai dar uma folgada ou alguma coisa vai acontecer. eu ia até brincar, se fosse combustível puro, eu ia falar, chamas lá atrás, mas não. Mas não, isso aqui a gente consegue ver, eu passei a linha. Ah, interessante comentar só da linha, eu até peguei aqui o exemplo que essa linha é de nylon. Nylon. Isso, ela é de nylon, então ela é bem dura e bem resistente, sabe? E como é que você faz pra fazer curvatura e tudo mais? Ela faz ou curvas longas ou usa que nem eu usei um joelho aqui, ó. Tá. Não sei se dá pra ver ele direitinho. Então, se você for tentar fazer isso curvando ela vai se quebrar. Ela vai amassar, ela amassa. E aí você perde a vazão do Isso aí, tá ali a curvinha, ó, acho que dá o pra joelhinho, pessoal, isso aqui, ó. Bem aqui, ó. Esse ali, é. Aí tudo vai, eu passei junto com a zinha de combustível, porque são lugares seguros, né? Aí ele vai, chega na solenoide, Bem aqui, pessoal. a solenoide que é um item de segurança, na verdade. E aí desce, agora vai ter que vir pro outro lado aqui, motor. Tu enxerga lá? Achou. Tu aham. enxerga ele lá? Achou. Pessoal, bem aqui, ó. E aí, tem um longo caminho, né, pra descer aqui pro Isso coletor ainda. Porque ele é injetado lá, pessoal, o ar tá vindo pressurizado, ou não, dependendo se tiver sem carga no motor, pra cá e desce pro coletor Então, de sim. admissão. Aí como a gente comentou, aqui no caso ainda vai passar no water cooler, né? Será que ele não condensa lá? É que é diferente Não, o sistema porque- de radiação, né? Na verdade não. Radiador. Aqui o que acontece? Esse carro trabalha com bastante temperatura de admissão. Porque esse water cooler ele utiliza a mesma água do motor, a mesma água da refrigeração do motor. Tudo bem, ele tem um radiador separado, mas ele nunca vai cair abaixo de 60, 70 graus. Que bizarro, né? E E é outra? um motor feito para trabalhar com uma admissão muito quente. Até porque com certeza tem momentos que isso ali tá esquentando o ar que tá na admissão, Sim, né? sim, não tá não. refrigerando. Exatamente. E é interessante pensar, né, que nesse carro ele tem a circulação de água do cabeçote separada Do do bloco. bloco, né? Então já tem um detalhe aí técnico de diferença de temperatura para funcionamento. E é bizarro pensar isso. Porque assim, tudo que eu escutei até hoje, da Volkswagen inclusive, quando estavam lançando o motor do Up, eles mostraram o polioval lá que você jogava em cima da mesa, ela uau, era mó legal de ver. Eles falaram, é o controle do ar da admissão. Então se você tá andando num dia, eu ia até falar assim, se você tá andando em Palmas, no Tocantins, você nem precisa estar lá, você podia estar aqui em Caxias do Sul hoje, no calor que tava, com 40 graus, não tava isso tudo, mas tava muito quente. Pegando esse ar quente, o intercooler vai esquentando, perdendo eficiência, então sei lá, ele começa o funcionamento dele esfriando o ar para 30 graus, vai acumulando calor, de repente ele está empurrando o ar para 70 graus, por exemplo. Então você tem uma amplitude de temperatura muito grande para a injeção se ajustar. E aí eles falaram, ó, a vantagem aqui do water cooler integrado, Mais constante isso. mais constante possível, né? Só que ainda é estranho pensar o que na preparação a gente fala, mano, quanto mais frio o ar, melhor, né? Mas aí que tá, também tem injeção direta. Isso. Tem a questão de detonação. E também a questão, na verdade, de tipo, quanto mais constante, melhor, né? Para eficiência do motor, né? Porque tá sempre tentando buscar maior eficiência. Então, quanto Perfeito. mais constante ele conseguir ser, ele vai ser mais eficiente. Eu duvido que já não passou a ideia na cabeça do Décio de interromper ali o Sim. water cooler, fazer outro sistema paralelo fazer com isso. água gelada, com... Tu sabe Vamos que fazer? Eu posso estar junto? Pode? Eu quero pelo ver. menos pra Não, eu testar. quero fazer isso, porque o Rodrigo também conhece os motores 1.4. 211? Tu lembra? Não. Não é a 211. Que tem o water cooler Que também. é o... Dos Golf 1.4? Não, Golf não. Qual 1.4? O Dual 1. Sim. Enfim, tá. Eu tô indo muito longe já pra procurar. Deixa eu só explicar aqui. Tranquilo. Sabe quando eu vi a primeira vez os caras fazerem isso, eles chamam de split, né? De dividir isso aí, foi na Turquia. Tem uns fissurados em Volkswagen lá na Turquia que fazem muito isso nos carros lá, porque lá é muito quente.
entendeu? E eles perdem muita eficiência do carro, daí eles dividem o sistema. Faz sentido. Que aí Mas é bem isso, nessas mangueiras aqui de entrada e saída, eles Isso aí, eles desviam- fazem um reservatório separado, tipo um reservatório de expansão separado. um Eles refrigeram radiador como? de Eles água. refrigeram com água e gelo mesmo? coisa assim? Não, porque o que acontece? O Up original tem um radiador, que é da parte do motor, e ele tem um radiador auxiliar, que é para isso aqui. Que a água sai do motor, Ah, então é muito fácil, só faz o sistema Sim. fechado só de Já separado. aproveita. tem a bomba e tudo. Nossa, como é que tu já não fez dessa? Caramba. Traz as faquinhas. No próximo episódio, senhoras e senhores. Tá ligado? Não, realmente é Só precisa de um reservatório e mangueira. Precisa basicamente sim, reservatório mangueira. Porque o sistema do Up funciona né, com o radiador por um motor, apesar de ter as duas válvulas termostáticas, trabalhar o cabeçote e o bloco com uma temperatura diferente, ele tem um radiador que é para refrigerar essa parte aí. E ele tem um radiador auxiliar, que a água sai do circuito do motor, passa por uma bomba elétrica de água, manda para esse radiador auxiliar, e daí esse radiador auxiliar vem para o water cooler. Por isso que a temperatura não é aqueles 98, 100 graus que trabalha o motor, né? Um pouquinho mais baixo porque ele tem um Isso aí, radiador isso aí, antes mas prévio. ele não baixa de 70 graus, 60 graus, 70 graus. Nossa, é muito fica nessa alto. faixa aí. Então, imagina que louco É. colocar pra 25 graus aí pra ver a diferença. Se a injeção conseguisse corrigir. Eu acho muito estranho Não, porque no que eu mas- monitorei no meu, pelo menos na pista, ficando parado ali na fila, aquele calorão violento, é difícil passar de 55, 60 graus. Sim. E aqui numa condição normal já tá 60, Andando 70. na estrada, andando nessa Sim. temperatura, né? Você vai estar parado ou andando com ou sem carga. Sensacional. Bom, então aprendemos no vídeo de hoje que WMI... Fiquem um pouco mais próximo, por favor, que senão eu tenho que ficar lá... Na verdade, a gente fica longe pra ficar ruim o vídeo, né? É, exatamente. Eu falo, Maldade. porra, eu não consigo... Que maldade. Eu tava filmando até o guia ainda agora ali pra gente... Mas, basicamente, WMI entra essa parte de baixar a temperatura de emissão. Isso, a principal função dele. E é louco ver isso, porque o que a gente acabou de falar também é que existem projetos como esse que já são feitos originalmente para andar com uma temperatura de emissão mais alta. E acabou, não tem papo. Então, às vezes, é muito mais uma questão de preparação, de corrida, coisas, aplicações específicas. Né? Claro, lembrando né, que nesse caso, uma das vezes foi porque o Up, como tem um water cooler, é difícil conseguir fazer algum upgrade a não ser essa questão do dividir aí, que é uma coisa que eu quero tentar fazer. Mas se não, ele já é um carro Stage 3 com toda a parte de arrefecimento original, né? Então eu quis usar o WMI para fazer Vai que, né, fosse até realmente necessário. teste mesmo, né? E, no seu caso, não chegou a baixar a temperatura de um modo significativo da É admissão. que nem eu falei, não porque também vamos voltar àquilo que acho que eu tinha comentado contigo, né? Antes, fora das câmeras. O sensor de temperatura de admissão, ele tá antes do water cooler. Então Ele está dentro do coletor de admissão, mas Isso. antes do intercooler. antes do water cooler, isso aí. Do water cooler, Do tá. water cooler, isso aí. Ele fica embaixo, então o ar passa por ele, daí ele vai medir uma temperatura lá. Ele Certo. sempre, ele, tipo, no meu caso no dinamômetro aqui, ele chegou a medir 42, 43 graus. Não é alta, né? Só que daí vai passar pelo water cooler. E na verdade vai aquecer. Então provavelmente o WMI tá resfriando e chega ali e ele aquece tudo de novo. Escreve tudo de novo. É, tudo novo talvez não, né? Então, basicamente, Uma o boa WMI, parte, é uma boa parte. pode ser que o WMI esteja ajudando a refrigerar o radiador do sistema, que vai passar água do motor e vai refrigerar mais a água do motor. É tipo isso. É o WMI invertido. Isso aí. Sensacional. Que é coisas que às vezes é difícil mensurar, porque se for, não sei se dá pra ver, enfim, aqui, tipo, depois que passou do water cooler, tem Esse é o water cooler aqui, tá, isso pessoal? aí, Só pra vocês tem um verem. tanto assim só de Espaço. e já entrou no motor. Então ali não tem sensor de temperatura. É isso. Entendi. É isso. Por isso que muito mais esse water cooler ele parece, tipo no carro original, que ele tá para controlar a temperatura do que para refrigerar. refrigerar. E faz todo sentido você falando isso agora, até porque eu não sei se nessas injeções mais complexas, ele tem a temperatura do ar antes de entrar no water cooler, mas o carro, a central já tem a temperatura Pode de água. calcular? Sim, ele pode Ele calcular. pode calcular e falar, então é isso. Pela temperatura d'água. Porque senão ele nunca ia acertar. E outra, ainda tem a sonda lá no final depois para garantir com que o cálculo está correto, né? Então é um loop fechado ou aberto, ele já sabe. Isso. O coletor do golinho não tá desmontado? Ou tá no carro? Tá desmontado. De quem? Aguardem aí. Cenas dos próximos episódios. Eu vou parar a câmera rapidinho porque ela tá fritando já. Vai. Estamos voltando com a câmera desderretida. A gente tava com uma ideia diferente, a gente arrancou o coletor de admissão do Up do Décio. Isso aí. Se desmontou, meio ligeirinho ali. Olha o mas- radiador aí dentro. Ó, Décio. Aqui, ó, pessoal, só pra falar,
Aqui é onde o coletor de emissão tá preso. Vou mostrar tá? o water cooler. Oi? Não, só pedi pro Rodrigo para mostrar o water cooler. Você consegue? Então, aqui tá preso já para entrar no cabeçote. E descendo ali, ó, lá embaixo ele. Estão descendo pelos dutos, passando pelo esôfago, como vocês podem ver. Aí Ali, ó. ele, olha o radiador. Esse é o water cooler, pessoal. E é literalmente um radiador. Isso aí, Olha que coisa legal. Deixa eu tirar uma foto disso aqui, porque tá muito chique isso, sério. Pera aí. Ah, não tá focando lá no... Não, espera, tá tranquilo. Eu quero pegar o radiador, aqui. Beleza. Então é isso. Isso aí. Sensacional. Então, pessoal, a água tá, nesse caso, né, a água tá passando dentro do radiador e é como se fosse um resfriador de um carro normal. Tá usando, na verdade, assim, na estrada, enfim, o ar que tá passando pelo radiador resfria o fluido de arrefecimento. Nesse caso, o fluido de arrefecimento está servindo para poder esquentar o ar que está indo para dentro do motor. Até quiser mostrar aqui só para o pessoal entender. Aqui tá o corpo de borboletas, né? Uhum. Ele entra aqui, passa por essa parte aqui e vem por uma câmera que tá aqui. Daí ele vem, entra por essa câmera, daí nessa câmera ele cruza para cá, sai para essa outra câmera que foi pré-water cooler. Pós-water cooler, e aí ele já faz esse caminho aqui e entra no cabeçote. Cabeçote, exatamente. Literalmente, pessoal, botando em palavras mais simples, há um pequeno radiador aqui. Só que nesse caso, né, o radiador serve para esquentar e estabilizar a temperatura do ar da admissão. Quero ver isso funcionando com 0 grau. Bom, a gente faz um negócio com gelo, álcool e água, assim, pra... Bota nitro ali na frente. Nossa, pode crer. Então, senhoras e senhores, aqui um pouquinho básico para vocês sobre WMI. Vocês fazem instalação de WMI aqui? Sim, fazemos. Então, como você... também muito importante, desculpa. A gente não só faz a instalação, como também faz conferência do acerto depois do WMI, né? Que é muito importante, você comentou, para evitar que ele possa bagunçar alguma coisa. Trabalho. Ou que dê uma pioria no sistema. Exatamente. É importante comentar, que não lembro se a gente comentou antes ou não. No caso do UP, que é um motor pequeno, com baixa vazão de ar, enfim, se colocar o WMI, digamos, para ele ligar com 100%, ele tira a potência do motor, porque ele entra tanto que a sonda engorda. Mesmo você usando a menor vazãozinha lá do bico injetor. Sim, porque ele é um sistema, né, feito para mais potência mesmo, que pouca potência, isso mesmo. Sensacional. Enfim, então é a importância de sempre que fizer a modificação desse nível aí, testar, né, fazer o acerto no dinamômetro, conferir se realmente está ajudando e não piorando. Exatamente. Então, pessoal, é importantíssimo entender essa questão que já foi colocada para pensar. Né? Se no caso da S3, o motor maior e tudo mais, fez diferença ali alta. No caso do UP, a gente não foi encontrada uma diferença marcante. E se entrar nos 100%, você ainda perde rendimento. Então tem o produto certo, a aplicação correta. E é legal isso que você está falando, porque, por exemplo, eu já fiz várias vezes vídeos sobre temperatura do óleo do motor na pista. Vários, em carros diferentes, de modos diferentes. E aí, tipo, eu mostrei do Sandero RS, que, tipo, o óleo não tá nem vendo, tudo que o motor tá sendo espancado ali. Aí tem gente que vira e fala assim, nossa, mas o motor AP ele é mais antigo, ele é menos eficiente, preciso colocar um radiador de óleo no meu Gol AP para andar na rua? Eu falei, não. Então não é porque existe a tecnologia, o sistema, que você precisa necessariamente implementar. Né? Então tem um uso certo, aplicação correta, mas para manutenções, remaps, downpipes ou informações de revisão de veículos nacionais importados, existe a Motor House aqui em Caxias do Sul e região, pessoal. Então o meu braço tá caindo já aqui assim, mas queria mais uma vez agradecer vocês pela paciência e as informações. E, pô, quer deixar algum recado pro pessoal? Se o pessoal tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que a gente vai tentar responder, se possível. Boa. Isso aí. E as informações da Motor House, inclusive telefone e o Instagram, estão na descrição do vídeo. E a gente se encontra numa próxima, pessoal. Um forte abraço, valeu? Tchau. E até já.